Olá, sejam bem-vindos aos Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção da nossa sociedade. E hoje eu conto com a ajuda de dois comentadores que me vão ajudar a especificamente comentar o tema da educação. Eles que são Nuno Correia, fisioterapeuta, Olá Inês, tudo mais bem? uma vez, e Lionel, o nosso professor Lionel, bem-vindo Lionel, Olá mais uma Inês, vez. olá telespectadores, muito gosto. Faz sentido na educação ter um professor, não é? Claro, Todo o É só sentido. para esclarecer Todo essa questão. sentido. Então eu vou começar por referir uma notícia do Observador, a qual diz que o facilitismo que se instalou no sistema educativo português, com a promoção automática e a ausência de consequências para o insucesso escolar, desvalorizou o mérito e a cultura de esforço. Lionel, será que com todo o que está a ser instalado no nosso sistema educativo, nós estamos a preparar bons cidadãos? O sistema educativo português tem sido e referenciado como sendo um sistema educativo bom, não é? Mas há necessidade de continuar a ser rigoroso, há necessidade das instituições, de todo o sistema educativo continuar a fazer bem o seu papel, não é? Não pode haver aqui facilitismo, não pode haver promoções automáticas e temos de ter a noção de que se nós deixarmos de nos ater a esses aspectos que têm a ver com o rigor, a excelência no sistema educativo, isto vai comprometer o futuro das famílias, o futuro da sociedade, o futuro da economia. Então, não se pode desvalorizar em momento algum o mérito e a cultura do esforço. Desde pequenos, os nossos meninos têm que ser ensinados que têm que ir à escola, a aprender, valorizar esses conhecimentos, porem em prática para que no futuro sejam cidadãos de bem, de valor e que possam contribuir para uma sociedade melhor e justa. Exatamente. E Nuno, quais são então os principais desafios que atualmente os estudantes das diversas idades estão a enfrentar face ao sistema educativo português que nós temos? Com tanto facilitismo por um lado, o Lionel tocou no ponto que é importante e é verdade, temos um bom sistema educativo na questão do ensino. Neste patamar, digamos assim, onde é que os nossos estudantes estão? E como disseste inicialmente, eu acho que o problema que eles enfrentam é enfrentar as questões do seu dia-a-dia. A dificuldade que eles têm no dia-a-dia, na sua escola, de não ter uma exigência, uma cultura de exigência, de esforço e de consequência dos atos que têm, isso depois vai-se repercutir na sociedade, no dia-a-dia. Não se esforçam, falta de empenho, às vezes aquela questão de não haver, o que já falamos uma vez nos programas anteriores, do empreendedorismo, não saber o que custa alcançar certos objetivos, estão habituados ao facilitismo e quando não o têm, não são capazes de contornar a situação para desenvolver novas técnicas ou estratégias de alcançar determinados objetivos e desvalorizam o ensino que lhes é dado. Acho que o que sinto muitas vezes nos jovens hoje em dia é que desvalorizam o ensino que lhes é dado. Ou então, de certa forma, não retiram o proveito necessário, ou se calhar muitas vezes já não está tão adequado às necessidades de hoje em dia. Por isso que falamos várias vezes. Porque é que devemos ensinar aos jovens? Além de todas as matérias que são importantes e se ensinam e que têm algum valor ao longo da sua vida, nem que seja pela cultura geral, mas também estão aqui coisas mais práticas. A parte financeira, a educação em saúde, tudo isso é importante para eles crescerem e desenvolver uma sociedade mais forte. E isso não há. Então eles não estando nisso, vemos o facilitismo, a falta de consequências dos seus atos. Tudo isso vai se repetir numa sociedade mais frágil e menos desenvolvida. E será que esta fragilidade, vou sair aqui um bocadinho fora da caixa e tentar lançar aqui uma resposta, será que esta fragilidade vem apenas do sistema educativo ou do facto de os pais misturarem os papéis de educação em casa com o ensino na escola? Porque hoje nós vemos muitos episódios de que a criança não está a aprender na escola, mas em casa também os pais estão a descurar completamente o papel que eles têm na educação da criança e colocam talvez essa responsabilidade toda só na instituição escola. Será que é isso, Lionel? O sucesso do sistema educativo e, consequentemente, dos estudantes, existe um conjunto de variáveis que, combinadas, resulta nisto que acabamos de falar, não é? O Estado, através das instituições, através da escola, não é? Tem o objetivo de formar esses estudantes, esses alunos, mas em casa há que haver uma combinação de esforços. Os pais, e nós falámos sobre vários temas aqui no programa Jovens e Cidadania, que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento dos nossos estudantes, como, por exemplo, a imigração, as condições em que as pessoas muitas vezes estão expostas, a questão da saúde, e não só. É necessário que haja um esforço combinado entre
à escola, na qual o Estado supervisiona, ao garantir que os conteúdos que estão passados para os nossos estudantes são os conteúdos adequados em função da idade, em função da faixa etária e não só, mas também é necessário os pais conseguirem acompanhar. Mas nós falamos também acerca do trabalho, falamos acerca da habitação. Os pais, se estiverem numa condição financeira inadequada, se tiverem que se preocupar como é que vão pagar as contas, dificilmente vão conseguir também chegar a casa, tirar uma horinha para sentarem com os filhos, para saberem, olha, o que é que o professor ensinou hoje, tem alguma dúvida? Não vão conseguir fazer isto. Estamos a falar de um cenário em que os pais muitas vezes trabalham 12, 15 horas por dia. Eu conheço pessoas que trabalham na restauração e trabalham 15 horas direto. Têm um filho. Como é que essa pessoa vai chegar a casa e vai conseguir... Aqui é um problema, tem uma bola de neve. É como estamos a falar de educação. Há todo um sistema interligado. Não é? A valoração da sociedade, a valoração da família, que isso não existe, como as questões laborais, não permite depois também dar um acompanhamento educacional. Os pais acabam por responsabilizar-se dessa tarefa que têm, da falta de tempo, a necessidade de conseguir pôr pão na mesa, como costuma dizer, acabam por abdicar de alguns deveres. Exatamente. Não é? E depois sobre o resto das escolas, quando tem essa função. E hoje vivemos algo que não acontecia há muitos anos atrás, que é a violência na escola. Um bater no professor, um pai que vai bater no professor porque não deu a nota. Isso era impensável, não é? Há uma desfragmentação na sociedade que não podemos só centrar na educação, mas é todo um sistema que está interligado. E uma coisa interligada à outra. Muitas vezes, por exemplo, isso, na própria sociedade, não conseguem ter sucesso no trabalho, não se desenvolvem, porque a educação não foi boa, pois isso vai refletir na família. Então acho que há aqui são várias áreas que estão interligadas que deviam ser vistas. Não podemos só analisar só a educação assim, mas que a educação também está ligada com muitos outros fatores. O Estado, a economia também vai influenciar a educação que nós temos. Tudo isso influencia. Por isso acho que temos que ver aqui é preparar cada vez mais as sociedades, o futuro. Muitas vezes falamos que os jovens são o futuro. É preparar os jovens para o futuro, enquanto seres numa relação profissional, uma relação familiar. Temos que preparar isso tudo. É que temos que crescer e saber habitar numa sociedade e desenvolver a sociedade. E acho que isso tem falhado. Centramos muitas vezes em focos, em disciplinas da sua importância, mas que acabam por desvirtualizar também a necessidade da sociedade em si. Nós não podemos esquecer, nós estamos a educar e a formar cidadãos. No fundo, são filhos, são estudantes, são amigos, mas são cidadãos que requerem toda uma panóplia de educação e ensino e tempo que como faz jus à sua... E havia mais estratégias, mais valências no nosso sistema de educação, acho. E tu achas que, de certa maneira, a desigualdade social acaba por influenciar o acesso à educação? Ou... Não diria o acesso, porque todos temos acesso, não é? A escola pública tem acesso a todos, não é? Mas a educação no seu todo, sim, nós estamos aqui a referir. Não é também essa educação, mas depois a questão é o acompanhamento que essas crianças têm. Em classes sociais mais altas, mais baixas, não é? Se formos uma classe mais baixa, os pais trabalham horas e horas e pouco ou nada têm a comunhão com os seus pais. Então, depois de famílias que com o poder financeiro conseguem proporcionar às crianças outro tipo de experiências, isso vai afetar. Acho que isso está aprovado, não é? A parte social acaba por afetar. Sim, que a criança não é só o tempo na escola. Aliás, não é aquelas 8, 9, 10 horas porque na escola. A nível de desenvolvimento social, e não querendo entrar muito por esta parte da saúde, mas que é importante, que isso influencia a educação. Exatamente, mas a criança não pode de maneira nenhuma passar 8 horas sentada, fechada dentro de uma sala, como se tudo isso fosse educação. A educação vai mais além disso. Mas pronto, agora eu queria convidar a doutora Luísa a abordar esta questão um bocadinho também à luz da nossa Constituição da República Portuguesa. Hoje vamos falar do direito à educação. Quando falamos no direito à educação, falamos na dignidade da pessoa humana. Porquê? Porque todas as pessoas precisam de educação. Faz parte, é um direito fundamental que assiste a todos e que tem que ser promovido e garantido. Olhando para o artigo 1º da Constituição, diz-nos que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. Então, desde logo, para que exista a república soberana, tem que haver dignidade de pessoa humana, o que significa que tem que haver um direito à educação garantido. O artigo 2º diz-nos que a República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas e no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais.
Então, quando falamos em educação, temos que ter aqui dois conceitos distintos. De um lado temos a família, do outro lado temos o Estado. O que é que compete à família na educação? O que é que compete ao Estado na educação? E a Constituição da República dá esta resposta. Se nós formos ao artigo 67, fala-nos da família. Diz-nos no número 1 que a família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. A educação é fundamental para a realização pessoal dos seus membros. Mas este artigo diz-nos mais, porque este artigo diz-nos qual é que é o papel do Estado na educação. Logo no número 2, a linha C, diz que o papel do Estado é cooperar com os pais na educação dos filhos. Ou seja, o Estado coopera, o Estado não educa, o Estado coopera, os filhos são dos pais. E qual é que é este tipo de cooperação? Nós vamos ver que o Estado tem que cooperar criando condições de ensino, criando condições de pré-escolar, ensino básico, ensino secundário, universidades, criar uma rede escolar, criar os recursos humanos necessários, mas o Estado não pode intervir na educação propriamente dita porque isso compete às famílias. O artigo 68 diz-nos: os pais e as mães têm o direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação. Ninguém se pode substituir aos pais, nem sequer o Estado. Em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação. O artigo 36, número 5, diz-nos, concretiza, e diz-nos que os pais têm o direito e o dever de educação e de manutenção dos filhos. Então, os pais educam, os pais decidem as diretrizes morais, as diretrizes filosóficas, religiosas, ideológicas, políticas que querem dar aos filhos. O Estado só tem que cooperar criando as condições para que as crianças e os jovens se possam desenvolver. E aqui gostaria de começar nas tarefas do Estado por falar no artigo 43, que nos diz liberdade de aprender e de ensinar. Todos têm a liberdade de aprender e todos têm a liberdade de ensinar, mas o Estado está limitado nisto. Porquê? Porque não pode interferir em assuntos que dizem respeito às famílias, que dizem respeito aos pais e aos filhos. O número 1 diz-nos: é garantida a liberdade de aprender e de ensinar, e o número 2 diz-nos: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Portanto, o Estado tem que ensinar, mas não pode intervir nestas áreas. O que é que o Estado tem que fazer? A Constituição é muito clara. Artigo 73. Todos têm o direito à educação. O Estado promove a democratização da educação e das demais condições para a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos. Depois, artigo 74, todos têm o direito ao ensino, com garantia do direito à igualdade de oportunidades e de acesso e êxito escolar. Na realização da política do ensino, incumbe ao Estado assegurar o ensino básico universal e obrigatório gratuito, criar um sistema público e desenvolver o sistema geral da educação pré-escolar, garantir educação permanente e eliminar o analfabetismo. Portanto, o Estado tem que garantir isto, fazer recursos humanos e fazer condições para que os alunos possam realmente estudar, protegendo a infância, protegendo a juventude. A lei de base do sistema educativo é clara em relação a isto, vai de acordo com a Constituição. Ela diz-nos que o sistema educativo é o conjunto dos meios pelo qual se concretiza o direito à educação. É isto que o Estado tem que garantir. Diz-nos que todos os portugueses têm o direito à educação nos termos da Constituição da República e diz-nos que, no acesso à educação e na sua prática, é garantido a todos os portugueses o respeito pela liberdade de aprender e de ensinar, que nós já vimos na Constituição, com tolerância para com as escolhas possíveis. Mas esta tolerância para com as escolhas possíveis tem que ter em conta os seguintes princípios. O Estado não pode atribuir-se ao direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas e religiosas. Portanto, é verdade que o Estado, no artigo 3º, diz que tem que contribuir para a realização do educando, assegurar a formação cívica e moral dos jovens, assegurar o direito à diferença, mas isto tendo em conta que o Estado não pode ingerir no papel dos pais para com os filhos, nem a impor ideologias políticas e situações religiosas. Este é um direito e um dever, é um direito fundamental das famílias, é um dever do Estado, é um dever prioritário do Estado. O Estado tem que cumprir e as famílias têm que saber qual é o seu papel para poderem exercer os seus direitos e proteger-se.
Mais uma vez, muito obrigada, doutora Luísa, pelo seu contributo neste programa. E hoje eu queria, aliás, agora queria focar aqui um bocadinho mais na questão das melhorias. Leonel, tu como professor tens também todo um background conhecedor da situação. E então, que melhorias é que tu achas que poderiam ser feitas, implementadas, tendo em vista todo o bom desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, de um jovem que futuramente será um cidadão adulto que tem um papel importante na sociedade? Obrigado, Inês. Eu gostaria de destacar aqui a participação ativa dos pais. Existem associações académicas, associações de pais, que também procuram, de certa forma, influenciar de forma positiva e ajudar o processo de ensino e aprendizado dos nossos menores. E não só temos estado a falar dos níveis mais básicos até os níveis mais superiores, mas é importante a participação ativa dos pais encarregados de educação, que se formem cada vez mais associações do género para poderem fazer um acompanhamento efetivo, porque temos estado a verificar que o Estado também tem falhas significativas, que nós falamos nos programas anteriores acerca da ideologia de género, que é uma coisa que todos nós repudiamos, não é? Este é um papel que cabe apenas aos pais, então tem que haver essa separação entre o limite da escola e o limite dos pais, tem que haver essa diferenciação. Mas isso só vai haver se houver uma participação ativa dos pais e dos encarregados de educação. E o Estado também tem que tem que deixar o seu sistema executivo operacional. Não basta, o sistema educativo não pode ser automático, tem que ser adequado, tem que ser flexível. Aqui dando o exemplo das pessoas que têm necessidades especiais, eu conheço particularmente um caso de alguém que tem necessidade especial, neste caso até dou nota positiva, o seguimento à professora comunica efetivamente com a mãe via o desenvolvimento. Os alunos convencionais também recebem este acompanhamento, mas há necessidade de haver cada vez mais acompanhamento. Nós falamos no início do programa que deve haver facilitismo e deve haver cada vez mais rigor e excelência no sistema educativo. Mas para isso é necessário que haja participação ativa dos pais encarregados de educação para que o processo de ensino e aprendizado tenha cada vez mais sucesso. O Estado tem que ter a máquina operacional cada vez melhor, cada vez mais robusta, tem que usar as tecnologias de informação, tem que comunicar, tem que haver literacia e educação em vários níveis para os pais e também para os estudantes. Porque às vezes a ideia que nós transmitimos é que... E para os professores. Para os professores, olha, exatamente, os professores, a formação contínua também. A ideia que às vezes transmitimos é pensar a nível de houve muito sucesso. Porque é que houve sucesso? Números, ninguém reprovou, toda a gente passou, mas a nível de qualidade do sucesso, isso deixa um pouco... Exatamente. Não há, talvez, tanta maneira de fiscalizar, passa a expressão, essa questão da qualidade, porque focamos muito nos números. Passaram muitos, houve pouca retenção, e o sucesso também aqui tem a ver com o tema que falaste dos professores. As condições que os professores têm para fazer o seu trabalho, e não só condições na escola, todas as condições inerentes à vida que é afetada de um profissional que está a influenciar crianças, jovens, adolescentes que vão ser adultos. Então vai ser o futuro. Portanto, é importante nós termos em conta também as condições dos professores que estão a lecionar. Em todas as condições de trabalho, as suas salariais, muitas vezes turmas com um elevado número de alunos. E depois vemos, há falta de professores, mas porquê que há falta de professores? Porque já não é uma carreira tão atrativa, já vimos há 15, 20 anos, era um privilégio, era um estatuto ser professor em Portugal. 20 anos, quem é professor tinha estatuto. Hoje em dia, mas não é respeitado, nas escolas não são respeitados. Mas quem quer sujeitar-se a isso? Tem muito trabalho. Fora do seu horário de trabalho, tem que levar mais trabalho. Então isso leva a uma desmotivação do próprio professor. Se não temos um professor motivado, como é que estamos à espera depois de ter bons resultados? Então temos que começar por também motivar e dar as condições devidas e usando também as tecnologias, cada vez mais temos de saber usar as tecnologias a nosso favor, a favor da sociedade, não é? Porque pode-se usar para o bem e para o mal, mas podemos usar as tecnologias a favor do desenvolvimento da sociedade e do ensino, e não vemos isso. Há um retrocesso nesse aspecto, um desinvestimento nessa área. E nós temos de ter cuidado, especialmente quando nós vemos não alunos desmotivados, mas alunos amotivados. Não veem qualquer tipo de propósito no ensino. Em lá estar. Porquê é que eu estou aqui? Porque eu estou a aprender isto. Porque se eu vou ao meu Instagram e vejo que tem a mesma idade que eu e já ganha... Não preciso da escola para que é que eu preciso da escola? E depois a escola, por outro lado, o ensino também não diz, olha, é importante isto porque vais adquirir bases. Não, parece que estamos só a passar conteúdo e não estamos a formar pessoas para saber lidar com aquilo. Temos conteúdo de história, conteúdo... Ok, mas que conteúdo podemos pôr na prática para a sociedade, para esses jovens tirarem proveito?
para depois tornarem-se adultos e contribuírem para o desenvolvimento do país, da sociedade e das suas próprias relações. Temos pouco. Parece que estamos num modo automático. Como eu disse há pouco tempo, a educação, a saúde e outras áreas que nós falamos há pouco tempo tem que ser flexível, tem que ser adaptável. Não é? No tempo E perceber em que... necessidades atuais. Exatamente. As necessidades atuais de agora não são as mesmas de há 20 anos atrás. 20 anos, exatamente. Eu posso dar o exemplo no tempo que eu ia à escola, quando o professor mandava fazer trabalhos de escola, a gente não ia ao Google, não ia ao chat GPT. A gente ia a uma biblioteca onde a gente pesquisava, mas o avanço da tecnologia permitiu-nos hoje fazermos um trabalho académico com recurso às bibliotecas online, mas tem que se explicar qual é tem que se explicar aos pais que são intervenientes nesse processo pedagógico, mas também aos estudantes. Olha, tens acesso ao Google, tens acesso às bibliotecas Daí digitais. também cabe a opção aos pais também conseguirem controlar isso. Os pais não têm... Não tiveram essa educação. Olha, E não controlam também isso. E muitas vezes a questão de falar dos trabalhos de casa. Antigamente, a gente não trabalhar hoje em dia, trabalhos de casa é quase um tabu, não se pode... Claro que não temos que levar trabalhos de casa todos os dias, mas também não temos que passar para extremos. Temos as responsabilidades, eu tenho que pesquisar, tenho que estudar. Sim. Não é aprendi, vou para casa. Não, tem que se alimentar esse conhecimento de praticar. E é por isso que falta, quando depois há um desafio, não estou habituado a pesquisar. Não, faz parte. Essa pesquisa, às vezes de ser um trabalho de história, ou o que for, não é o trabalho de história que vai fazer a mim um bom profissional na área de saúde, não é isso. Mas o facto de saber pesquisar dá-me ferramentas, enquanto um ser humano, para desenvolver noutras áreas. Eu tenho que estudar, tenho que pesquisar, a minha vida não é só isto. Há uma situação que tem que aprender. E isso é que falta. É essa desmotivação, essa apatia dos alunos. E isso nós vimos nesta questão do pesquisar, no informar, procurar em fontes credíveis, isto acaba por também refletir na sociedade. Será que esta notícia que me estão a entregar é verdadeira? Tudo que eu recebo, eu tenho que ter um poder crítico de saber procurar nos lugares certos. E isto é uma informação... Não quero procurar muito porque já me deram isto, não vou procurar. Já caiu aqui, esta que eu vou assumir como verdadeira. E isto é uma coisa que às vezes passa desapercebido e há pais que às vezes não veem isto. É muito... Claro que é saber dosear a questão, mas preparar um cidadão para que daqui a amanhã ele saiba procurar a nível de saúde. O que não faltam, por exemplo, falando na área da saúde, o que não faltam são desinformações ou informações. E a pessoa fica assustada. Não, eu vou procurar no sítio certo. A nível da política é o mesmo. Então desenvolver esta capacidade crítica nos estudantes. E de enfrentar obstáculos. Exatamente. Resolver problemas. Há problemas, há uma necessidade, há um obstáculo, há uma situação que correu menos mal. Como é que vamos resolver? Não, agora estou aqui. Se não aparecer feito, eu não vou resolver. E depois há uma questão que eu queria aqui frisar, Inês. O avanço da tecnologia é benéfico, mas também tem o seu aspecto negativo. Hoje em dia as pessoas não exercitam... E às vezes assustador também. Exatamente. Cada vez mais, e temos isto, temos cada vez mais... Não exercitam a escrita porque as pessoas, hoje em dia os jovens são poucos pensamento crítico também. que usam um bloco de notas, não é? Estávamos a falar acerca disso há pouco tempo e as pessoas só escrevem a partir do telemóvel e isto não estimula tanto o cérebro. Eu vejo as pessoas ficam tão entusiasmadas com o chat GPT. O chat GPT, aquilo é uma programação humana, aquilo saiu do cérebro e as pessoas ficam... Não, nós temos que incentivar os jovens cada vez mais a serem autônomos, a desenvolverem o seu cérebro e a estudarem cada vez mais, porque é importante. A tecnologia vai avançar, mas sempre vai ser necessário as pessoas para trabalharem, para produzirem o pão, para produzirem o leite. A economia real tem uma base e nós temos que ensinar os nossos estudantes a conhecerem essa base e depois continuarem... É um pensamento crítico. Produz-se muito esse pensamento crítico. É massa, parece que o pensamento é massa. É isto. Além disso, então vamos todos alinhando este pensamento. Seja uma nova tendência, vamos seguir aquela tendência. Mas porquê que eu vou seguir aquela tendência? Porquê que eu vou perceber porquê? Aquilo é benéfico para mim, é benéfico para a Inês ou para o Donel, não tem que ser benéfico para mim. Exatamente. Não é porque vocês vão, eu tenho que ir atrás. E falta isso. Os vemos não tem massas. Vemos que a influencer apareceu e tem sucesso, então vamos seguir tudo aquilo. O acesso facilitado, lá está. É muito fácil aceder a criadores de conteúdo. Não estou a dizer que todos eles são maus, não. Pelo contrário, a grande mas maioria há muitos deles... maus, infelizmente. Sim, como exatamente. Como em mas tudo, daí não é? cabe o que estamos a falar, o espírito crítico. Eu saber, não, isto não é de todo certo, porque eu sei que nas bases de dados e nos princípios que receberam. Exatamente. Saber fazer essa filtragem. E que acaba por refletir-se no dia-a-dia de qualquer jovem. Eu tenho que saber refletir para deixar de pensar pelos outros e começar a pensar por mim próprio. Concordo. Exatamente. Leonel, Nuno, mais uma vez, muito obrigado pela vossa contribuição. Lá em casa, creio que também foi um programa bastante didático, um programa onde nós transmitimos informação que pode ajudar e por tal motivo eu quero convidar a vocês a assistirem não só a este programa, mas a todos os outros programas disponíveis no nosso canal YouTube e continuarem a acompanhar-nos no Instagram e no TikTok. Visitem também o site Você é que Decide, onde estas temáticas e outras estão bem desenvolvidas. Até à próxima.